Senador, muito boa noite, obrigado por estar conosco. Senador, no passado recente o senhor disse que chegará o dia em que o Brasil vai ver o ministro do STF preso. O senhor acha que as instituições brasileiras, à luz daquilo que a gente está vendo aqui, o Judiciário e até o Senado, a Câmara da qual o senhor faz parte, terão a coragem de levar adiante investigações, atuações contra ministros do Supremo com claros, evidentes envolvimentos em atos ilícitos, ou será suficiente uma frase do Gilmar para acovardar todo mundo? Não, eu tenho absoluta certeza que esse momento vai chegar. Absoluta certeza. Ele pode chegar nessa legislatura, na próxima, na seguinte, tanto faz. Porque os fatos, eles não desaparecem. Não adianta uma declaração autoritária, não adianta uma ameaça. Os fatos permanecem, os fatos estão ali. E cada vez mais brasileiros e brasileiras estão enxergando esses fatos. E a partir daí vão tomar decisões. Então, se essa legislatura se findar agora, esse ano, e não tiver a coragem, a independência para fazer o seu trabalho, ela será substituída, fortemente alterada nas eleições de outubro. E aí virá uma nova leva de senadores e senadoras que vão ser testados, é um teste mesmo. Isso aqui não é coisa simples, não, isso aqui não é brinquedo. Tem muita gente que é valente na internet, que é valente quando lida com pobre. Aqui a gente não lida com criminoso pequeno, se a gente está falando de investigação. A gente lida com os maiores interesses da República, com as pessoas mais importantes, mais fortes, mais poderosas. Então, para enfrentar isso, não é qualquer um que enfrenta. E essa nova leva de senadores e senadoras vai ser testada. Eu espero que já seja uma leva suficiente para, primeiro, fazer a eleição da presidência do Senado pensando em independência. Porque esse vai ser um ato que vai ser concretizado em fevereiro do próximo ano. Em fevereiro do próximo ano tem uma eleição. Davi Alcolumbre vai ser candidato à reeleição e vai ter alguém disputando com ele ali. E aí, a partir daí, você tem a noção de, olha, nesses próximos 2 anos, a gente vai conseguir avançar esse tanto. Esse pedaço não avança porque o presidente continua sendo Davi e ele não vai autorizar o andamento. E vamos testando. Na democracia, esse processo de aprimoramento, ele, infelizmente, ele não é rápido. Ele é lento, ele tem idas e voltas, e ele exige de você coragem e resiliência. A gente tem que resistir. Desistir do Brasil não pode ser uma opção para as pessoas de bem. A gente tem que resistir, fazer o enfrentamento, perde, levanta a cabeça, vai de novo. Se você está do lado certo da história, essa é a sua missão para trabalhar. Estamos conversando com o senador Alessandro Vieira. Pergunta agora de Augusto Nunes. Boa noite, senador. Muito obrigado pela entrevista. Eu pergunto o seguinte, senador. Quando uma CPI, o relatório é rejeitado, qual é o destino das provas e evidências aí que foram juntadas? Elas ficam sob custódia do presidente, no caso dessa CPI, o Fabiano Contarato, e vão ter destinação. Normalmente, aquilo que não é sigiloso vai para arquivo e aquilo que é sigiloso é destruído. Se criou essa prática desde a gestão do senador Rodrigo Pacheco. Essas provas que a CPI encontrou, elas estão reproduzidas em outros órgãos. Então, a Receita tem um pedaço, o COAF tem outro pedaço, o Banco Central tem um terceiro, CVM, Polícia Federal. E esse conjunto probatório, ele vai ser submetido em algum momento ao ministro relator André Mendonça, no tocante ao caso ali que tem o Banco Master e seus desdobramentos. O desafio vai ser saber se o Procurador-Geral da República vai ter coragem de pedir o processamento, a investigação e processamento de ministros do Supremo, caso aconteça essa demanda, que é muito provável. Olha, à vista dos fatos, é muito provável que se mereça pelo menos uma investigação. Mas ela depende exclusivamente da vontade de Paulo Gonet. Senador, deixa eu aproveitar e pegar uma carona na pergunta do Augusto, porque o relator da CPMI do INSS, que também teve o relatório rejeitado, decidiu apresentar esse relatório ao ministro relator André Mendonça. E pergunto se o senhor tem ideia, intenção de também apresentar esse relatório, ainda que rejeitado, a outros órgãos como Polícia Federal ou até mesmo ao ministro André Mendonça. Não, aquilo que é sugestão legislativa, indicação, por exemplo, quem votou contra o relatório votou contra a proposta de ampliação do orçamento da Polícia Federal, votou contra a indicação da criação do Ministério da Segurança Pública, votou contra o fortalecimento da integração e o financiamento. Nós temos os órgãos destruídos hoje. Nós temos a Receita Federal funcionando com 20 mil vagas abertas, nós temos a ABIN com apenas 20% do seu quadro preenchido. Nós temos uma carência imensa de policiais federais, peritos, para poder fazer o policiamento e não há investimento suficiente
nas ações de inteligência e reaparelhamento. Então, nós desejávamos, e estava lá, a proposta de um PLN específico, abrindo o orçamento para que a gente possa fazer os investimentos necessários para enfrentar, porque a criminalidade está cada vez mais moderna, mais rápida. Quando a gente mostra o quadro, está lá no relatório que foi rejeitado, o quadro do tamanho da economia ilegal no Brasil, economia movimentada por organizações criminosas, aquilo que é movimentado por facções violentas é uma fatia bem pequena na proporção. A imensa maioria são golpes bancários, são fraudes e mercados ilegais de produtos lícitos. É o PCC vendendo combustível, é o PCC entrando na venda de insumos agrícolas, é a cooptação do mercado do garimpo. Isso tudo está lá no parecer e nós queríamos colocar recursos para enfrentar esses problemas. Então, essas coisas que a gente consegue destacar independentemente, elas vão andar. Mas o indiciamento e as provas, isso vai para o arquivo. Perfeito. Adalberto Piotto, nosso tempo está se esgotando, vou pedir para ser mais breve aí nas perguntas. Tá, muito rapidamente. Senador, o que dizer à população? Tem que esperar até o ano que vem? O senhor faz menção à eleição do ano que vem, inclusive, para a presidência do Senado, mas todo este ano aqui, que já é um ano eleitoral, não há mais nada a fazer, apesar do trabalho brilhante que fez a CPI do crime organizado, diante do que está acontecendo no país? É persistir. A gente tem a missão de ter resiliência, né, de enfrentar esse debate, mas eu sempre tento ser o mais transparente e justo com quem está nos acompanhando, com o eleitor, dando um cenário real, que eu acompanho aqui há quase 8 anos. Com esse quórum que eu tenho aqui hoje, é muito improvável um avanço, porque o impedimento de um ministro, o impeachment de um ministro, ele exige um despacho unilateral do presidente da casa. E o presidente Davi já falou inúmeras vezes que não dará esse despacho. Então, eu tenho que ser justo com o cidadão e explicar para eles, olha, com esse presidente não vai acontecer, mas em fevereiro tem uma oportunidade de mudança. Para que ele tome a sua decisão de voto, de eleição, de acompanhamento, de cobrança, sabendo como é que as coisas estão andando. Para não ser enganado, porque também tem muita promessa falsa, tem muita gente que acha que vou chegar lá, vou dar um tapa na mesa e resolvo. Aqui não tem tapa na mesa. Aqui, no popular, aqui o buraco é bem mais embaixo. Você tem que ter resiliência, qualidade técnica, fazer um enfrentamento e ficha limpa para aguentar o rojão. Veja, a gente votou ontem sob ameaça direta de 2 ministros, recebendo ao longo do trabalho os recados que eu relatei aqui. E persisti e fiz o meu trabalho porque eu posso fazer, eu tenho ficha limpa, não devo nada para esses caras. Não preciso da boa vontade deles para não ser preso porque teve desvio de emenda, porque teve rachadinha. Nada disso, graças a Deus. Nosso trabalho é feito sempre com muita transparência, com muito cuidado e com muita dureza na cobrança. Então, acho que desse processo o que fica é isso. Dá para chegar. Nós não aprovamos o relatório indiciando 3 ministros e o PGR, porque tivemos uma interferência direta do governo, das lideranças, do presidente da casa, substituindo membros na hora da votação. Essa votação estava marcada para as 9 da manhã. Se acontecesse às 9 da manhã, o resultado seria de 6-4, aprovando o relatório. Ela foi remarcada para as 14 horas, começou lá perto de 15, um pouquinho antes, e aí nesse meio tempo foi feita a substituição de membros e o placar se inverte, ele passa a ser 6-4 contra o relatório. Votos decisivos de senadores que não participaram da CPI, que não lembram do documento, que não sabiam o conteúdo no qual estavam votando, que seguiram a orientação do governo. Isso também, esse registro é importante, porque deixa claro quem é quem está de que lado da história, e isso seguramente tem consequências políticas e eleitorais. Senador, temos tempo para uma última pergunta. André Marcília. Senador, o senhor mencionou que antes da apresentação do relatório havia dito que lhe haviam recomendado acerte o tiro ou os ministros vão devolver o tiro, alguma coisa assim. A minha pergunta é, o senhor considera que acertou ou faltou algo? O tempo de atirar eu deixei para trás há quase 8 anos, quando me licenciei da delegacia e vim para cá. Aqui a gente não atira, aqui a gente trabalha, relata, produz leis. Não tenho nenhum inimigo, nenhum adversário no Supremo, mas tenho a obrigação republicana de dizer todos os dias que no Brasil, que se diz uma república democrática constitucional, ninguém está acima da lei. E nesse sentido, sim, a gente teve um sucesso. Os brasileiros, não tenho a menor dúvida, entenderam claramente que fatos graves aconteceram e que esses fatos exigem uma resposta. Nenhum ministro até o momento respondeu adequadamente.
Nenhum ministro disse não recebi, minha família não recebeu, ou então recebeu porque tinha uma coisa, um contrato real, realmente está aqui. Nada disso aconteceu. O ministro Gilmar não explicou como é que ele virou o relator do habeas corpus que foi concedido por uma pessoa jurídica numa petição que foi protocolada num processo arquivado há 3 anos. Ele não explica isso. Ele prefere ofender, ameaçar e tal. Eu acho que sim, a gente teve uma vitória nesse aspecto. O relato e o cenário, a radiografia feita do crime organizado e das formas de reação do Estado também está lá no relatório. E a gente espera que em algum momento a gente tenha vontade política para cuidar da segurança dos brasileiros. Hoje essa vontade política não existe. Senador Alessandro Vieira, mais uma vez quero agradecer a gentileza de conversar conosco. Parabéns pelo seu trabalho na condução da CPI do crime organizado e até uma próxima. Até.